Quero chamar então quem vai repartir conosco, vai servir a mesa. Prepara o teu coração para receber daquilo que vai ser liberado hoje, que foi muito especial quando nós pudemos participar desse momento. Chamar a irmã Simone Bósio Forcellini da Silva Xavier. Que mais? Antes de mais nada, shalom, igreja. Nossa, eles estão muito participativos. Shalom, igreja. Graça e paz. Eles queriam saber quem é essa pessoa. Obrigado, pastor Valdir. Boa noite, igreja. Shalom. Graça e paz. Que bom que você veio nessa noite especial. Você está feliz? Eu estou feliz. Mas não só pelo fato de estar podendo compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com vocês, mas eu já faz uns dias que tenho pensado que a gente precisa estar feliz, independente das circunstâncias da vida da gente. Porque o inimigo ele não consegue ficar perto de quem está feliz, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando por aquelas tribulações que a gente passa, não é fácil, não é fácil. Tem dias que eu me vejo um pouco triste, mas daí eu lembro que eu coloquei isso no meu coração. Eu quero enfrentar as dificuldades, quero enfrentar aquelas circunstâncias com alegria. Daí eu lembro, opa, então eu queria desafiar você a ser assim também, a ser alguém que decide enfrentar os desafios da vida com alegria, porque a palavra de Deus ainda nos garante, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou ministrar. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, eu vou confessar para vocês que eu imaginei que eu nunca iria falar sobre isso. Por quê? Porque eu sei que a palavra da ceia, os nossos pastores, eles têm um cuidado, né? Que é sempre eles que ministram a palavra da ceia, por entender o momento, por entender várias questões a respeito disso. E um belo dia, eu lendo a palavra e lendo uns livros, eu tive o entendimento que eu vou compartilhar nessa noite, e eu pensei, falei, não, esse aqui... esquece, Simone. Pastor Valdir, né? É ele que ministra a ceia. E eu entendo que ele está certo com isso, né? Eles preservam muito esse lugar da palavra. E lá no encontro, por isso que a gente diz, gente, o encontro, ele não é só tremendo. O encontro acontece umas coisas lá que é só Jesus que explica, né? Lá no encontro, num determinado momento, o pastor Valdir chegou para mim e falou assim... viu, né? Introduziu ali o assunto e falou, você podia ministrar lá no culto da ceia, né? Na hora me deu um calorão por dentro, né? Eu falei, sim, posso? Mas daí como que a gente vai fazer assim para ministrar junto? Qual parte você quer que eu faça? Ele falou, não, você vai ministrar. Falei, Jesus do céu, e agora, né? Então, para Deus, tem coisas que a gente pensa que não é para acontecer, mas Ele entende que é para acontecer e faz essas surpresas e esses carinhos para o coração da gente. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar nessa noite tem muito a ver com aquilo que eu penso que nós precisamos, como cristãos, ter episódios, tem episódios da palavra de Deus que são uma memória para mim e para você. São coisas que o Senhor deixou ali escrito para fazer alguma diferença nas nossas vidas. Não é que nós agora vamos pegar feitos da palavra de Deus e vamos transformar isso numa religiosidade para a nossa vida. Vamos trazer isso como o meu... como que eu posso dizer?
o meu amuleto, muito obrigado, o meu amuleto para isso. Não, a palavra de Deus também fala para nós que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então tem muitas coisas na palavra de Deus que elas é para nós trazermos à memória, para nos dar esperança, para nos dar um incentivo, para nos dar alegria, para nos dar o encorajamento. E para mim é algo que é muito, como que eu posso dizer para você? Mexe muito com as minhas emoções o que eu quero falar. Vocês viram que tem uma coisa diferente aqui na mesa da ceia? Quem viu que tem uma coisa diferente na mesa da ceia? Isso mesmo. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Vou trazer para cá. Porque naquele dia que eu lia a palavra e estava compreendendo essas coisas, eu entendi que a cruz sempre mexeu com as minhas emoções. Por quê? Quando eu paro e eu penso que Jesus, ele morreu na cruz como um investimento na minha vida, acreditando que um dia eu ia entender o plano e o propósito dele para a minha vida, e eu ia sair da minha vida desorganizada, falida, porque quando a gente anda sem Jesus, a gente pode ser rico de dinheiro, mas a vida é falida. E eu ia andar com ele, e eu teria a minha vida transformada. E isso me gera um sentimento no meu coração, queridos, de um amor que eu não consigo entender. Sabe? É uma coisa que eu penso, meu Deus, né? Eu dizer que eu amo o meu marido, que eu amo a minha filha, que eu amo o meu genro, parece que é mais fácil da gente entender esse amor que a gente sente, porque é da nossa casa, é do nosso convívio, mas esse amor de Jesus, quando ele morreu lá na cruz por mim, isso é uma coisa que me causa um temor no meu coração, me causa assim. Eu não sei explicar para vocês o meu sentimento, mas eu penso, Deus é um amor que um dia eu vou entender. E agora aqui na terra eu quero usufruir. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque eu entendi que a ceia tem tudo a ver com a cruz. A ceia tem tudo a ver com a cruz. A ceia, ela passa por esse lugar da cruz. Nós vamos vendo lá em 1 Coríntios 11, 23 ao 26, quando fala, já está ali, obrigada, já está ali que diz assim, é Paulo ele está nos dando uma instrução, ele está nos dizendo, ele está nos ensinando, nós precisamos entender essas coisas da palavra de Deus. E ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todos nós conhecemos essa parte da ceia, da última ceia, do último encontro que Jesus teve lá com os seus discípulos. Mas aí a gente esquece que aonde aconteceu o sacrifício que ele falava sobre esse lugar, quando ele falava nesse lugar, aonde ia estar o corpo que ele diz, esse é o meu corpo, a representação do corpo. Aonde aconteceu o sacrifício? Aonde teve o corpo pregado na cruz? Aonde teve o derramar do sangue para se tornar, então, a nossa nova aliança? Foi na cruz. Nós temos que olhar a ceia como esse lugar.
não só como um lugar da gente vir e pegar o pão e pegar o suco da uva e fazermos uma oração, mas nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e ver que aquilo que Jesus estava ensinando os seus discípulos naquela última ceia era o que viria depois, o que eu e você estaríamos fazendo hoje, comendo do corpo dele, bebendo do sangue que ele disse que ia ser a nova e eterna aliança para mim e para você. E quando você olha para esse objeto, que foi feito muito carinhosamente lá pelo genro do Vilmar, eu tinha pedido para o Vilmar fazer uma cruz de madeira de demolição, bem rústica, bem simples. Ele apareceu lá em casa com essa belezura linda. Nós não vamos instituir a cruz aqui na igreja, tá, queridos? Fiquem bem tranquilos. E também não vamos incentivar você a saindo fazer cruz e colocar lá na sua casa para fazer memória daquilo que é o sacrifício. Ela está aqui para nós termos uma compreensão nessa noite, para a gente ter uma visualização e entender. Amém? Quando você olha para a cruz, gera algum temor no teu coração? O que gera no teu coração quando você olha para a cruz? Que Jesus foi morto, foi crucificado, morreu por mim e por você. Por um instante, olhe para essa cruz. E que sentimento vem no teu coração? Seja sincero com você mesmo. Você se importa com o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás no madeiro? O madeiro mexe com você? O que aconteceu, aquele sacrifício que Jesus estava falando lá na última ceia, mexe com você? Faz você pensar para a sua vida o que realmente de diferença faz? Não só como um misticismo que morreu na cruz, foi pregado na cruz, foi pregado lá com os pregos no pulso, aonde a medicina fala que era o pior lugar, aonde a medicina fala que quando cruzaram os pés de Jesus, ali tira a sustentação dos pés e os pés ficam fracos. Às vezes isso pode ser só uma coisa emocional para mim e para você. E às vezes, quando o emocional entra no nosso coração, a verdadeira e real obra da cruz pode ficar fora do nosso coração. Por isso que ela não é um objeto para a gente ter assim invisível na nossa casa ou aqui na igreja. Né? Nada contra quem tem nas igrejas, né? Não é sobre isso. Mas ela precisa estar aqui, ó, no meu coração. O que realmente isso faz de diferença na minha vida? O que isso faz de diferença? O que aconteceu, melhor dizendo? O que aconteceu na cruz? Que diferença faz na minha vida? No meu casamento? No meu trabalho? Ah, mas o que tem a ver a cruz, a ceia e o meu trabalho? Tudo. Porque se nós entendermos o preço que foi pago nesse lugar, para que eu e você tivéssemos uma vida transformada, nós vamos viver o que aconteceu nesse lugar aqui, lá no nosso trabalho. Porque se antes de eu e você conhecermos a Jesus, nós tínhamos uma vida desgraçada, que a gente não levava as coisas a sério, a gente não fazia bons negócios, a gente procurava tirar vantagens. Quando nós entendemos o que aconteceu nesse lugar, para mudar a minha e a sua vida, nós mudamos o nosso comportamento. Ela anda conosco aqui e aqui, porque ela faz diferença. Por isso que eu trouxe para você visualizar e para você, a partir de hoje, talvez se você não tenha essa visão, você começar a ter essa visão de que tem um lugar que alguém investiu em você. A morte de Jesus na cruz, ele fez um investimento. Quem aqui de nós faz um investimento numa coisa que você não tem certeza se vai dar certo? Eu não faria. Duvido que alguém aqui faria um investimento em algo que você tem dúvida. Um dia vai acontecer. Eu vou fazer isso porque eu
tem um plano e um propósito, e isso vai acontecer. Então, quando Jesus, ele decidiu sentar lá com os discípulos, falar sobre isso, ele estava ensinando um caminho para que eles andassem depois que Jesus fosse morto. E tinha alguns lá, né, que acho que não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. E é verdade. Sabe por quê? Porque tinha Pedro e Judas estavam sentados lá na mesa com Jesus. E Jesus falando sobre essas coisas. E Pedro e Judas não estavam se tocando no que Jesus estava falando, de uma aliança que Jesus estava para fazer com o sangue dele derramado na cruz. Talvez aquele momento era um momento empolgante para alguns deles, e para outros estavam ali realmente entendendo o que estava para acontecer. E aí a cruz mostra isso para mim e para você. Será que eu e você entendemos o que eu e você precisamos andar, e no que eu e você precisamos andar da palavra, na nossa vida, deixar Jesus fazer as diferenças que Ele precisa fazer? Era isso que Jesus estava tentando não, Ele estava falando aqui para os seus discípulos. E fala também que, quando Jesus fala ali do sangue, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Nós vamos falando que isso já acontecia na palavra muito antes de Jesus sentar à mesa com os discípulos para ensinar sobre isso. Porque se nós formos olhar lá Abraão, quando ele foi fazer uma aliança de sangue com Deus, ele foi circuncidado. Porque a palavra de Deus fala também que a aliança de sangue, ela é a mais importante, profunda. É o mais alto nível de uma aliança que alguém pode fazer. É uma aliança de sangue, porque ela é indissolúvel. Ela é um sagrado compromisso. Não se quebra, não se volta atrás. E quando nós vamos olhando ali, então, e nós olhamos em várias partes, tem vários episódios da palavra que fala das alianças de sangue que foram feitos de homens de Deus com Deus. Mas também tem um outro episódio da palavra, por isso que eu falei lá antes, no início, que a gente precisa olhar para algumas coisas da palavra e trazer como uma memória para as nossas vidas. Lá o evento da Páscoa. Quando o Senhor instruiu lá o povo de Israel, os israelitas lá, que era para eles passarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que aquilo ali era o símbolo da aliança de sangue com os filhos dele, que o anjo da morte iria passar e não ia tocar naqueles que têm uma aliança de sangue. Então isso está remetendo para mim e para você também. Porque quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo: vem morar em mim, vem habitar em mim, vem fazer parte da minha vida. Nós estamos fazendo uma aliança com Jesus. Mas aí nós vamos olhando a história, nós vamos vendo que os povos da antiguidade, quando eles precisavam selar lá um compromisso, quando eles precisavam selar algo importante, eles cortavam as mãos com a faca, cortavam os pulsos e eles se misturavam naquele sangue com quem eles estavam fazendo aquela aliança. Por quê? Aquilo ali demonstrava que era algo que não se quebraria nunca mais, que tinha uma verdade sobre aquilo. Então nós vamos olhando lá desde a história antiga, vamos olhando as passagens bíblicas que vão falando da aliança de sangue, e aí chega o dia que Jesus reúne lá os seus discípulos e ele diz: o que vai acontecer comigo, o cálice do meu sangue que vai transbordar lá naquele lugar, é o símbolo da minha eterna aliança. E eu e você, queridos, nós fazemos parte dessa aliança de sangue.
Porque Ele morreu por mim e Ele morreu por você. O sangue já foi derramado, você não precisa se cortar e vir aqui colocar a mão na cruz para dizer que você tem uma aliança. Não, quando você disse sim para Jesus, quando alguém falou do amor de Jesus para a sua vida, quando você aceitou, quando você fez aquela oração dizendo, eu confesso que eu sou pecador, eu abro a porta do meu coração, vem morar em mim, vem fazer parte da minha vida, você já fez a aliança de sangue com Ele. Por quê? Porque quando Jesus quando Ele entendeu que estava chegando o tempo dele cumprir o propósito da cruz, morrer na cruz, Ele estava nos ensinando então com essa morte terrível, que não pode ser emocional para a nossa vida. Todo mundo assistiu lá o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Todo mundo assistiu. Nós temos que cuidar, porque se a gente saiu do cinema emocionado, meu Deus, que sofrimento, o que fizeram com meu Jesus, aquilo talvez pode ser momentâneo para mim e para você. Mas aí quando nós entendemos que o sangue vertido lá na cruz, por nós pecadores, ele tinha alguns propósitos lá, que fala de rendição, fala do perdão dos nossos pecados, fala de reconciliação, fala de restauração, de mudança de vida e mudança de mentalidade. É isso. Jesus morreu na cruz para que nós vivêssemos todas essas coisas. E aí eu quero te perguntar, se nós entendemos que temos uma aliança de sangue com Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, para que todas essas coisas nos alcançassem, por que que eu e você, às vezes, temos dificuldade de entender isso aqui e deixar essas coisas para trás da nossa vida? Que ainda a gente tem dificuldade de se render. Nós temos dificuldade de recebemos perdão, mas temos dificuldade de perdoar. Por quê? Se nós entendemos que Jesus morreu na cruz por mim e por você. E também, por que nós temos dificuldade, às vezes, de nos reconciliarmos dentro das nossas casas? Às vezes, desentendimentos ali entre o marido, a mulher ou os filhos. Você faz greve de silêncio. Porque agora eu vou mostrar que a pessoa precisa reconhecer que ela errou comigo e ela precisa vir pedir perdão. E aí a cruz de Jesus está dizendo, você vai pedir perdão primeiro. Vai lá, seja humilde. Tenha um coração quebrantado. Vai lá e diz, viu? Mas também não chega lá e diz assim, viu? Você começou a confusão, mas eu vim te pedir perdão. Daí não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender esse lugar do nosso coração humilde, do nosso coração quebrantado. A Bíblia fala de nós darmos a outra face. Quando nós levamos um tapa de um lado, nós darmos a outra face. Aí você vai dizer para mim assim, mas daí isso é uma coisa que eu vou passar por muitas humilhações. Não, mas nós estamos falando de alguém que morreu lá na cruz, que se humilhou bastante, que foi a pior morte, a morte vergonhosa, né? Todos nós sabemos que quem morria pregado numa madeira era muito vergonhoso, era o pior dos piores, aquele que não valia nada. E ele se fez o que não valia nada, para poder, hoje, eu e você, sermos resgatados. Vivermos uma nova vida, termos uma vida transformada, termos um tempo da nossa vida onde nós vamos entender esse plano, esse propósito e vamos dizer, basta. Aquilo que não agrada o Senhor, aquilo que não se encaixa no Senhor, eu não vou mais fazer. Porque a morte na cruz, ela representa isso para a nossa vida, uma mudança radical das nossas vidas. Mas por que às vezes a gente tem medo de uma mudança radical das nossas vidas? Porque ainda tem muito de nós dentro de nós. Não tem tudo de Jesus.
Não, a gente fala, eu quero fazer a sua vontade, eu quero agradar o Senhor, eu quero viver e manifestar aquilo que o Senhor tem de plano e propósito. Só que daí não cabe. Não cabe dentro de mim e de você, porque tem outras coisas, tem muito entulho ainda dentro de mim e de você, da nossa velha vida. E cruz fala de nova vida, de nova estação das nossas vidas, um novo tempo para nós vivermos. E nós precisamos entender que quando nós chegamos na ceia, nós precisamos olhar para esse lugar do vinho e do pão e entender que nós precisamos passar pela cruz. Para deixar as coisas velhas literalmente para trás, para que nós possamos viver o novo. Há um novo de Deus. Ele não morreu só lá para cumprir o plano e o propósito de Deus. Ele morreu para viver, para que eu e você vivêssemos o melhor nessa terra, baseados naquilo que Ele tem para mim e para você. E nós precisamos também entender que quando nós falamos de que a ceia passa pela cruz, lá em 1 Coríntios 11, 28 e 29, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando nós lemos essa passagem, que todas as vezes é falada, né, como um ensinamento, como um alerta que se é feito na ceia, para que as pessoas não tomem a ceia de forma indigna, no sentido de olhar e ver que se eu e você temos o entendimento do que representa verdadeiramente a morte de Jesus na cruz, o que a cruz significa na minha vida e na sua, nós vamos examinar a nossa vida e vamos dizer: eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei o que eu preciso deixar para trás. Eu sei o que eu preciso viver de diferente. A mesa da ceia, queridos, não é lugar de confronto. Não é lugar de expor pecado. A mesa da ceia é lugar de passar pela cruz. Para você fazer se examinar. Para você olhar para a sua vida. Ajustar a sua vida. Mas aí tem uma outra coisa que nós precisamos entender também. Que nós não podemos viver em contradições. Porque se no domingo da ceia a gente vem aqui, antes da ceia a gente faz nosso autoexame, né? A gente faz a nossa autoavaliação, a gente vem, a gente toma a ceia, mas daí no decorrer do mês a gente volta a praticar as mesmas coisas. Isso é incoerência. Isso é uma contradição para quem disse: eu entendo o propósito da cruz. Eu entendo o propósito da ceia para a minha vida. E aí volta a fazer a mesma coisa? Isso foi uma das coisas que eu pensava naqueles dias. Que muitas vezes nós temos contradições nas nossas vidas. E essa noite, queridos, não é uma noite de acusação, em nome de Jesus. Nem uma noite de dizer você pode, você não pode. Não, porque Jesus não fez isso lá na mesa, tendo Pedro e Judas. Ele podia muito bem ter dito lá: viu, seus dois aí, vocês acham que eu não sei que você vai me trair? Que você já me traiu e que você, outro aí, vai me negar 3 vezes. O que vocês estão fazendo aqui na mesa comigo? Vocês estão aonde? Jesus podia dizer para eles: viu, cai fora. Vocês não entenderam nada nesses anos que andaram comigo. Mas Jesus deu uma demonstração de que a mesa da ceia, o lugar da ceia não é lugar de confronto, mas é um lugar de examinar o coração e entender o que é o pão que foi pregado lá na cruz, Jesus. O que é esse cálice da vida, da aliança que Jesus derramou o sangue lá na cruz. Então essa noite eu não quero confrontar você.
E também não quero expor você. E nem Jesus vai fazer isso, porque Ele está aqui. Ele não vai te confrontar e não vai apontar o seu pecado. Mas Ele quer levar, assim como eu quero levar você, a esse lugar de se examinar, de pensar sobre todas essas coisas e dizer, tá bom, Senhor, eu sei que essa área da minha vida eu preciso deixar. Então eu quero me comprometer com o Senhor, que eu vou deixar verdadeiramente, porque eu entendo essa aliança que o Senhor tem comigo. Ou alguma prática da minha vida que é desagrada, que não está alinhada com o Senhor. Eu entendo que essa aliança, ela é poderosa e eu preciso deixar ela, então eu vou deixar. Nós precisamos entender que nós, quando aceitamos Jesus e quando nós viemos à igreja, oramos, lemos a palavra, todas essas coisas, nós precisamos ir deixando as contradições da nossa vida de lado. Porque uma vez uma pessoa disse assim, eu não misturo negócio com religião. Opa, mas não tem como a gente ser duas pessoas, uma no culto e outra no trabalho. Nós somos a mesma aqui na igreja, nós somos as mesmas em casa, nós somos as mesmas quando vamos num restaurante. Não tem como nós dizermos que não misturamos. Mas e a aliança de sangue, a mistura do sangue? Aconteceu por quê? Só para naquilo que a gente precisa dar o bom testemunho, aqui na igreja, mostrar que a gente é uma boa esposa, ou os homens mostrar que são um bom marido, os filhos mostrar que são bons filhos? Não é assim que a cruz remete para nós uma transformação de vida. É ou não é? Ou nós vivemos aquilo que está falando da redenção, da mudança de comportamento, de pensamentos, o perdão, ou nós não temos como vivermos parte de tudo isso. E aí também, aqui, nesse lugar eu quero perguntar, alguém aqui nunca fez uma oração aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Alguém não fez essa oração? Depois a gente vai fazer. Eu não vou pedir para você fazer sozinho. Eu só quero saber porque eu entendo que para nós examinarmos, nós precisamos ter essa decisão de aceitar Jesus na nossa vida. Porque se Ele não estiver na nossa vida, nós não temos capacidade humana de nos examinarmos sozinhos, por causa do nosso orgulho e por causa do nosso coração enganoso. Por isso que eu perguntei, se alguém aqui nunca fez essa oração aceitando Jesus, nessa noite nós iríamos fazer todos juntos, para que você pudesse ter esse abrir dos olhos e poder se examinar e fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é para você fazer, tomar a ceia com entendimento, com mudança de vida, com transformação, usufruindo da aliança. É isso que nós precisamos fazer. Mas também, queridos, nós precisamos entender que... Deixa eu só mudar a página. Quando nós falamos sobre Judas e Pedro, a gente só fala que ele foi um traidor. Mas Judas pode ser um modelo para mim e para você. De alguém que tomou a ceia indignamente. De alguém que estava ali participando da mesa da ceia, achando que estava tudo bem. Ia fazer parte daquele momento e estava tudo certo. E não estava entendendo a mensagem que Jesus estava dizendo. E quando eu e você viemos para o culto da ceia e não entendemos, fazemos de conta que não estamos entendendo o que está acontecendo, tem uma coisa muito terrível que pode acontecer conosco. Judas decidiu permanecer naquele engano que ele estava. E aí, lá em Lucas 22:3, Lucas 22, do 3 ao 6, fala assim: então Satanás entrou em Judas. Gente, isso é muito sério.
Nós precisamos olhar para essas palavras e entender a seriedade de todas essas coisas. Judas andava com Jesus. Judas estava na mesa com Jesus. Mas Satanás, por causa da decisão de Judas viver no engano que ele estava, Satanás entrou em Judas e fala, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderiam entregar Jesus. Será que Judas não tinha consciência do que ele estava fazendo? Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que Judas estava assim sendo enganado naquele momento? Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo? Por isso que eu falei que Judas, às vezes, ele pode ser um modelo para mim e para você. Da gente saber que aquilo ali não é o correto. Não é o certo fazer. Mas... deixa para depois. Isso aqui é muito difícil. Eu abri mão disso na minha vida. Isso aqui eu estou fazendo outras coisas boas. Isso aqui nem vai ficar muito evidente. E aí aqui a palavra de Deus diz que por Judas viver nesse engano, achando que Jesus não sabia, ou que ninguém ia descobrir, o diabo entrou na vida dele. E às vezes, será que eu e você não deixamos o diabo entrar na nossa vida? É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou afirmando isso. Quando eu e você vivemos no engano, achando que deixa para depois a gente ajusta, depois a gente faz. Isso aqui ninguém vai saber, porque não é tão grande assim. Muitas vezes é nas pequenas coisas que o inimigo nos cega e não nos deixa fazer isso que a palavra de Deus diz, que é para nós nos examinarmos. E aí fala também que a proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Eu fico imaginando aqueles homens, quando Judas chegou lá oferecendo Jesus, eu fico imaginando aqueles homens pensar, mas que traidor esse cara! Andava com Jesus, comia com Jesus e agora está vindo aqui? Mas que traidor, que sem vergonha! E aí eu penso na minha vida. Será que às vezes, em algum comportamento meu, alguém pode dizer assim, mas que sem vergonha essa mulher, né? Não é crente aquela mulher fazendo essas coisas. Gente, é a mesma coisa. Não muda, só muda a figura e o tempo. O pensamento continua o mesmo. E a gente ouve muitas vezes, mas o cara não era crente? Mas como que o cara fez isso? Como que a mulher fez isso? Como que o jovem fez aquilo? Como que se meteu nessa confusão? Mas não era crente? Nós precisamos olhar e dizer, esse modelo de vida eu não quero para mim. E eu acredito que você também não quer para a sua vida. Amém, queridos? Amém. E aí fala então lá no capítulo 6, fala, e ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. É uma tremenda sacanagem. Essa é a verdade. O que Judas fez com Jesus, achando que ninguém ia descobrir e que muito menos Jesus ia descobrir, é triste. Mas eu e você precisamos abrir os nossos olhos e nos examinar e não deixar o engano vir sobre as nossas vidas. Mas também aí fala que Judas naquela mesa, ele perdeu a oportunidade de fazer parte da aliança de Jesus. Porque o coração dele já estava decidido. Ele já tinha se apossado daquilo que ele ia fazer. E ele podia sim ter se arrependido naquela noite. Ele podia ter dito, Jesus, eu quero confessar aqui. Eu te traí. Está aqui o saquinho das moedas. Eu me arrependo, eu entendo que eu não quero abrir mão da minha aliança contigo por causa de dinheiro nenhum. Me perdoe. Mas ele ficou lá, sentado, bonitão, ouvindo tudo que Jesus
falava. E aí, Jesus deu uma oportunidade para ele. Ai, como Jesus, ele nos ensina, queridos. Jesus, ele deu uma oportunidade para Judas deixar de fazer a bobeira que ele ia fazer. Lá em Lucas 22, do 20 ao 22, diz assim, Jesus fazendo lá, então, a fala dele. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Vós era o Pedro também, o Judas também, e o Pedro também. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então, ele já estava anunciando ali para os seus discípulos que ele ia cumprir o que estava determinado para ele. Aí ele dá a deixa. E ele disse, mas ai daquele por intermédio... Ah, não, desculpa, volta lá, queridos, eu me perdi na leitura aqui. Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Será que não era suficiente para Judas se tocar que era ele? Só faltava uma seta de neon fazer assim nele, ó. Jesus estava dizendo, a mão do traidor está sentada aqui na mesa. E ele continuou lá, como se nada tivesse acontecido. E Jesus continua dizendo, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus deixa a dica 2 vezes para Judas. Viu? Muda aí o teu pensamento, muda a tua atitude, porque você está lascado, você está encrencado. Mas ele continuou lá. E talvez Jesus está aí no teu coração, com a seta, falando com você, te dando as dicas. Ó, isso aqui que é o que eu não gosto muito. Ó, esse aqui que não agrada. Isso aqui que não vai levar você para frente no teu casamento. Isso aqui é o que não vai dar certo lá nos teus negócios. Talvez Jesus nessa noite está fazendo isso em você. Está te dando as dicas aí no seu coração. Está te mostrando o que você precisa deixar. O que você precisa alinhar. A mesa da ceia de Jesus com os discípulos era exatamente isso que ele estava fazendo. Dizendo para eles, tem uma aliança que vai ser feita. Mas só vai poder fazer parte da aliança quem entender o propósito da cruz. Se não entender o propósito da cruz, não vai fazer parte da aliança. E no final dessa história, Judas, ele perdeu. Ele perdeu a salvação, ele não foi perdoado. Por quê? Quando ele caiu em si, eu fui buscar mais informações sobre isso. Ele só ficou no desespero e no pavor. Ele esqueceu de se reconciliar. Quando ele caiu em si. Quando ele entendeu a burrada que ele cometeu. Não adiantou ele lá devolver o saquinho de dinheiro. Não era o suficiente. Ele só ficou com o rancor dentro dele. Ele ficou com o desespero dentro dele. E aí, por ele ter comido indignamente, todos nós sabemos o fim de Judas. E ele poderia ter tido, sim, uma mudança de chave na vida dele ali, se arrependendo de forma verdadeira. Aí nós olhamos para Pedro. Pedro, sim, é um bom modelo para mim e para você. Porque Pedro foi avisado também, né? Que ele negaria Jesus. Mas depois a palavra fala que Pedro, quando caiu em si, chorou de forma muito intensa. Ele teve o coração dele quebrantado. Ele teve o coração dele deixado ser moído por aquilo que ele fez. E ele alcançou o perdão de Jesus. Nessa noite, nós temos uma opção. A partir de hoje, na verdade. Nós temos uma opção. Quem nós queremos ter como modelo? Nesse quesito, porque Jesus é o nosso modelo principal. Mas no modelo de entender o plano e o propósito da cruz, para mim e para você. Quem eu e você queremos seguir? Qual o modelo? Será que a gente quer ficar dando um jeito
Daí a gente vem no próximo culto, descer e a gente pede perdão. E Jesus vai perdoar, queridos. Jesus é tão amoroso. É aquilo que eu falei lá, é um amor que a gente não consegue explicar. Porque todas as vezes que a gente pedir perdão para Ele, Ele vai liberar perdão sobre a minha vida, sobre a sua. Se você vier, todo domingo que tiver ceia, você vier e dizer, Senhor, me perdoe por causa disso, eu preciso deixar isso, Ele vai dizer, está perdoado. Mas não é sobre isso. É sobre eu e você entendermos o que aconteceu nesse lugar. Para que eu e você, a gente não fique o tempo todo tendo contradições na nossa vida. Um pouco a gente pede perdão e um pouco a gente volta a fazer. Aí a gente chega aqui no culto, o pastor fala, não tome a ceia indignamente. Não tome a ceia sabendo que você precisa liberar perdão para alguém. Não tome a ceia se você entende que a sua vida anda em pecado, que você ainda não confessou. Mas se você tomar ceia nessa noite, corre organizar. Aí você fica animado, eu também fico animado com uma proposta dessa. Mas e depois que passa a ceia? Será que daí no próximo mês você vai chegar aqui e vai dizer, mas aquilo eu não resolvi. Eu tomei a ceia. E aí, quando nós olhamos, queridos, que há consequências para a nossa vida, quando nós tomamos a ceia de forma indigna, isso é muito sério. É muito sério. Às vezes tem coisas que acontecem dentro da nossa casa, acontecem conosco, acontecem na vida dos nossos filhos, porque nós vamos dando aberturas e legalidades para que o inimigo possa agir na nossa vida. Ali em Lucas fala que o diabo entrou em Judas, porque ele já tinha decidido no coração dele. Ele tomou a ceia de forma indigna, não teve arrependimento, não teve mudança. Mas Pedro teve a sua vida transformada ali, teve o perdão. Pedro usufruiu dos benefícios da nova aliança. Tem benefícios para aqueles que vivem a nova aliança verdadeiramente. E essa é uma noite que eu quero deixar no teu coração, queridos. Que não só nessa noite, nos cultos de ceia, mas em todo o tempo, você possa ter esse pensamento ali com você. Alguém morreu por mim para fazer o investimento. Para fazer uma aliança de sangue. Jesus não escolheu fazer uma aliança qualquer. Eu e você quebramos a aliança com Ele por qualquer coisa. Quando temos algum problema, a gente já acha que Jesus não está abençoando. Quando a gente está passando por alguma dificuldade financeira, a gente já fica chateado porque Jesus não está abençoando. E a gente já deixa de fazer as coisas. Nós quebramos a nossa aliança com Jesus com muita facilidade. Mas Ele diz que a aliança que o sangue dele proporcionou na cruz, ela é inquebrável. Não tem como terminar aquilo. Não se volta atrás naquilo que Ele já fez. E esse é o desafio para mim e para você. Naquilo que eu e você já decidimos. Assim como Jesus decidiu fazer uma aliança comigo e com você. Vamos nos manter nessa aliança que nós já decidimos fazer com Jesus, das áreas da nossa vida que nós precisamos entregar e deixar realmente para trás, que não faz mais parte, que não faz parte da renovação, que não faz mais os pensamentos que não fazem mais parte da nossa renovação da mente, como diz a palavra, a nossa mudança de atitude que não condiz mais com a vida que nós levamos, baseado em valores e princípios da palavra de Deus. Essa noite, eu quero dizer, quando nós decidimos, nós não podemos mais voltar atrás. Esse é o meu constrangimento com essa palavra da morte de Jesus. Esse é o meu constrangimento, porque eu já voltei atrás. Eu já quebrei essa aliança. Mas graças a Deus que eu não fiquei no engano. Eu não fiquei esperando para ver se Jesus ia aparecer para mim e ia dizer, filha amada, você precisa ajustar essa parte aqui da sua vida.
Isso aqui da sua vida não está legal. Nós esperamos que Jesus desça e faça essas coisas. Mas quando eu e você lemos a palavra, quando eu e você estamos aqui no culto, nos domingos à noite, Jesus está sinalizando. Assim como ele sinalizou lá naquela mesa. O traidor, a mão do traidor está aqui comigo. Ai daquele que quando eu morrer, não se arrependeu. Ele estava dizendo lá e Judas não estava entendendo. Então eu e você, toda vez que nós viemos para o culto, quando nós vamos para o encontro com Deus, quando nós vamos para a célula, quando nós vamos lá no lar feliz, quando nós estamos fazendo algo que a palavra de Deus está envolvida, Ele está sinalizando para mim e para você. Ele está dando as dicas, Ele está dando as deixas. Ele não vai aparecer para mim, para você e vai dizer, vem cá, filhinha, senta aqui, deixa o pai te explicar uma coisa. Não, não vai funcionar assim. Por isso que eu e você precisamos ter uma decisão nessa noite. O meu desejo nessa noite é que nós possamos ser aquilo que nós oramos toda quarta-feira aqui. Uma igreja relevante. Uma igreja relevante, homens e mulheres firmes e decididos a andar no valor e no princípio de Deus. É isso que nós oramos aqui na quarta-feira. Homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que não vão negociar a santidade, não vão negociar os valores e princípios. E essa é a nossa oração aqui. Mas como que eu e você vamos nos manter nisso? Olharmos para esse lugar e entender que alguém investiu em mim e em você. Um sangue foi derramado para fazer uma aliança, para fazer mudança na minha e na sua vida. Não foi à toa. Foi para que eu e você pudéssemos viver. Agora eu preciso ser perfeito. Não, em lugar nenhum da palavra se fala em perfeição, mas se fala em decisão. Fala em mudança. Fala de confessar os pecados e não voltar mais para aquele lugar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela é o suficiente para convencer eu e você de que nós precisamos olhar para a cruz e entender, aquecer o nosso coração e nós andarmos com ela não como um amuleto para nós não errarmos, mas aonde nós formos, nós sermos cristãos de verdade. Nós sermos homens e mulheres que não são perfeitos, mas que têm o caráter de pedir desculpa, de pedir perdão, de acertar, de fazer o que precisa ser feito. É isso que a mensagem da cruz nos diz. É isso que Jesus sinaliza na mesa da ceia, dizendo há um pão, eu sou o pão, eu vou te sustentar, eu vou morrer naquela cruz e o meu sangue vai derramar lá. E você vai ter a sua vida transformada, eu vou fazer parte da sua vida. Mas nós precisamos decidir. A ceia é um lugar de decisão, olhar para a cruz e entender, a minha vida não será mais a mesma. E se no próximo domingo de ceia, você chegar aqui e você tiver outros pecados para confessar, e você tiver outras coisas para alinhar na sua vida, é isso aí, esse é o caminho. Nós estamos no caminho para alcançarmos a salvação. Nós não vamos ter a nossa vida agora, tomamos a ceia hoje, saímos por aquela porta, plim, pronto. Nós não temos mais nada para organizar nas nossas vidas. Jesus deixou um modelo que no caminho, Saulo foi transformado em Paulo. No caminho, na medida que ele se sujeitava, na medida que ele entendia. O processo, a mesa da ceia, é isso para mim e para você. Entendermos o que nós precisamos deixar para trás, o que eu e você precisamos fazer de diferente, o que eu e você precisamos mudar nas nossas vidas, sem que o líder de célula fale, sem que o pastor fale. Porque você sabe, a gente sabe, eu sei o que eu preciso mudar, eu sei o que eu preciso ajustar na minha vida. E você? Você vai fazer o quê com o que Jesus já disse que você precisa deixar?
que você precisa fazer diferente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer como Judas, sentado à mesa, fazendo de conta que a conversa não era com ele? Ou você vai fazer como Pedro, que entendeu que o que ele fez, ele precisava quebrantar o coração dele. Porque ele não queria perder os benefícios da aliança com o Senhor. Essa é uma noite de decisão, querido. É uma noite de você decidir, não por mim, não para me agradar, nem para agradar os pastores desta casa, que têm se empenhado tanto para nos fazermos homens e mulheres melhores para essa cidade, para dentro da nossa casa, pais e mães melhores para os filhos. É para você. A morte de Jesus, a cruz, ela é individual, queridos. Ela é uma reflexão individual. A minha reflexão não cabe para o Yuri. O meu constrangimento de coração em relação à cruz de Jesus não é a mesma para o meu marido. É individual. Você precisa examinar-se, diz a palavra. Não é examinar os outros, apontar para os outros. Jesus foi o único que sinalizou o que precisava fazer. Ninguém mais vai sinalizar o que você precisa fazer. E essa é uma noite de você olhar para a cruz e você decidir o que você vai fazer com aquilo que Jesus já falou para você. Aquilo que Jesus já sinalizou, que não está escondido e que você não sabe. Eu quero pedir para você ficar de pé. Vai tocar uma canção agora. E eu queria que antes de nós tomarmos a ceia, você ouvisse essa canção, deixasse Jesus falar com você. Tenha coragem, queridos. Seja um corajoso. Esse mundo precisa de homens e mulheres corajosos para fazer as coisas diferentes, né? De ter uma vida diferente. De mostrar para as pessoas que é possível, sim, viver uma vida de honestidade, de santidade. Que é possível viver uma vida para agradar ao Senhor. É possível. A gente consegue fazer tantas coisas nós conseguimos fazer. Mas por que será que nós lutamos tanto em agradar ao Senhor? Em fazer a vontade do Senhor? E hoje também, quando nós formos tomar a ceia, eu pedi ao pastor Valdir se ele me autorizava a fazer isso. Nós não vamos tomar a ceia em conjunto. Famílias, as células, que isso é muito especial, é muito gostoso. Hoje é uma noite de você tomar a ceia, você e Jesus. Você estar nessa mesa, você e Jesus. Ele vai te instruir, Ele vai te dar as dicas, Ele vai te sinalizar. E quando você tomar a ceia nessa noite, que possa ser realmente um momento de decisão. E você vai dizer, chega de contradições na minha vida. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou organizar a minha vida, mesmo que eu vou passar vergonha em confessar uns pecados que eu estava guardando às 7 chaves. Eu vou organizar a minha família, porque eu estava sendo um pai omisso. Eu estava querendo ser agradado dentro da minha casa, por isso eu não corrigi os meus filhos. Você, mulher, nessa noite vai decidir ser aquela ajudadora idônea que Jesus quer que você seja dentro da casa, para ajudar o seu marido, para ajudar a cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Não pensar só nas vaidades desta vida. Essa é uma noite que você está tendo a oportunidade de dizer, tá bom, Jesus, eu estou nessa mesa contigo. O Senhor está me sinalizando. Eu já entendi as indiretas do Senhor, ou melhor, as diretas do Senhor. E eu vou decidir passar pela cruz e ter a minha vida
transformada verdadeiramente. Ajude aqueles que talvez, por não terem forças o suficiente, relutam em entregar ao Senhor, talvez por orgulho ou por vergonha. Que essa seja uma noite dessas coisas todas caírem ao chão. Mas que possam se levantar daqui homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vão entender que há um Jesus que morreu na cruz para fazer uma aliança verdadeira, uma aliança inquebrável, uma aliança de valor que custou a vida de alguém que era inocente, a vida de alguém que andava de forma reta, correta, que agradava ao Senhor, mas decidiu nos ensinar a se entregar verdadeiramente. Que essa não seja mais uma ceia para as nossas vidas, mas que seja a ceia que vai mudar o nosso interior, vai mudar a nossa forma de pensar, vai mudar o nosso entendimento, vai mudar o nosso coração. Ah, Jesus, como nós precisamos dessa clareza, como nós precisamos desse teu agir para tirar as durezas do coração que impede as pessoas, Deus, de viver o plano e o propósito que o Senhor tem para cada uma e que continuem vivendo no engano que Satanás tem colocado nos seus corações, achando que não precisa, achando que não é tudo isso, que não é grande coisa. Sim, Senhor. O que não te agrada é grande coisa, sim, que atrapalha as nossas vidas. Por isso, seja uma noite de deixarmos na mesa do Senhor e podermos cear contigo, fazendo essa aliança, renovando essa aliança contigo, renovando, Deus, esse nosso compromisso de andarmos e lembrarmos em todo tempo que há um sangue que verteu naquela cruz, para que as nossas vidas fossem transformadas. Ah, Jesus, ajude os meus irmãos, assim como o Senhor tem me ajudado a olhar para a cruz e ter a vida mudada e transformada, em nome de Jesus. O pessoal que vai servir a ceia pode vir, e na medida que você vai desejando no seu coração, saia do seu lugar, venha, pegue a ceia, pode tomar, eu não vou dar uma instrução para você, coma agora do corpo, beba do suco, você vai entender, dessa forma como o teu a sós com Deus, a mesa da ceia agora, amém?